Então, Chamo-me Mariana Cardoso, sou do Porto, Portugal, e sou bióloga marinha, mas tenho estado muito ligada nos últimos anos, a partir do momento em que fiz o curso de permacultura, tenho estado muito ligada à questão da agricultura regenerativa, da promoção das comunidades em zonas rurais, e então foi isso que me trouxe até aqui, até este projeto, e descobrir ainda mais sobre isto que é as biorregiões, o que são as biorregiões. O meu nome é Susana Guimarães, trabalho um pouco por todo o Portugal em projetos de regeneração ecológica e eu diria da ativação de cidadania em temas da regeneração ecológica, social, economias locais, são os temas que navegamos nos projetos em que participo e estou focada especialmente em duas regiões, em termos de trabalho e em termos de conexão também e presença, que é o Minho, Douro e Minho, diria, e o Alentejo. Sobretudo o Alto Alentejo, mas também o Baixo Alentejo. eu chamo-me Catarina Rosa e nasci e cresci em Lisboa, mas a família da minha mãe é toda do Alto Alentejo também, interior. E passo lá bastante tempo, é lá que tenho a minha horta, é lá que mora o meu pai. E tenho também uma associação ambiental que cofundei há quase 5 anos, que trabalha na costa alentejana, na zona do município de Grândola. E agora tu disseste que tinhas feito um curso de permacultura e isso eu não sabia. Fizeste um PDC? O PDC, sim. Em Portugal? Sim, em Albergaria à Velha, na Quinta das Relvas. Que fixe. Não, foi muito interessante, foi aí que deu o clique. Se quiserem fazer um PDC, vai haver em junho um PDC no Soajo e o case study é o meu terreno. Uau, que fixe! Então também vai ser um desenvolvimento durante o curso no teu terreno. Sim, os participantes, eu não vou participar como participante, vou estar como o landowner, não é? O proprietário que é entrevistado para poderem fazer o design de permacultura. Ai, que fixe! Boa! Bem, eu não falei da minha biorregião, porque se calhar não poderei considerar o território onde estou a trabalhar como uma biorregião no sentido da palavra, na terminologia, mas estou a trabalhar há 6 anos no município de Lousada, que é um município com cerca de 42 mil habitantes, a cerca de 50 km do Porto. É um território bastante fragmentado, completamente humanizado e dominado pelas monoculturas de eucalipto e também pela agricultura intensiva. E aqui o desafio foi envolver-me juntamente com o município, a própria Câmara, a autarquia, em desenvolver projetos ambientais e sociais em prol da sustentabilidade ambiental, social e também económica da região do Val do Sousa e Tâmega. E qual é a tua ligação a essa região neste momento? Curiosamente, agora é bastante forte, porque trabalhei lá há 6 anos, desenvolvi os maiores projetos a nível profissional que desenvolvi até ao momento. A ligação não era nenhuma, eu não fazia ideia onde é que era Lousada, nunca tinha ouvido falar, eu já tinha ouvido falar na Lousã, na região de Coimbra, ali na zona centro, mas nunca tinha ouvido falar de Lousada, portanto foi muito curioso depois desenvolver um programa educativo com a comunidade e também de voluntariado ambiental numa região que no início não me dizia nada e que agora me diz tanto, que foi bastante transformativo no próprio processo com a comunidade, com quem trabalha no município. Foi assim uma descoberta muito feliz. Então, embora diga biorregião e se calhar as pessoas que não ouviram esta palavra, que é tanta gente, quando dizes bio pensas em natureza, mas a parte humana faz totalmente parte dessa descrição e dessa vivência. Não? Claro, é vida. Vida inclui tudo o que é pessoas, natureza selvagem, digamos, e também a vida da própria economia da região, que também tem que existir, senão o resto também não existe. Sim, e pegando no que tu estás a dizer, eu neste momento estou mais dedicada e também mais presente naquilo que poderia chamar a biorregião no norte de Portugal, que é Minho Galiza. E como tu estavas a dizer, inclui a natureza e a forma como nós cuidamos da natureza, mas inclui todo o tecido social e a resiliência do território. E a resiliência do território, precisamente, que a natureza providencia as necessidades ao ser humano e o ser humano retorna à natureza com o cuidar e trazer
presença à natureza. Então, nesse sentido, o projeto que eu faço parte é a Cooperativa Raiz Minhota, que foi fundada há 2 anos atrás, é muito recente, está ainda a iniciar, mas é precisamente com esta lógica de termos uma estrutura legal que permite desenvolver projetos com a população local, para a população local, de maneira a ter uma resiliência maior, criar mais economia local, mais trocas diretas, as pessoas conhecerem a boa vizinhança e poder haver, ou seja, naquela região, poder haver tudo o que nós necessitamos enquanto ser humano para viver. Viver bem e em contacto com a natureza, sermos autónomos. Então, esse é o projeto que a mim eu identifico mais como biorregional e que é preciso muitos diferentes saberes, é preciso a ativação das pessoas e participação. Então, estamos a trabalhar a nível social, estamos a trabalhar a nível ecológico, trabalhar a nível económico. Precisamos das pessoas com os diferentes mindsets de como é que criamos economia local. O que é a economia, quais é que são as necessidades das pessoas naquele território, o que é que aquele território tem para potenciar isto e o que é que está em falta que nós podemos regenerar e voltar a trazer ao território. Então tem muito a ver, obviamente, com a agricultura regenerativa, com novas populações que estão a vir para o território e que querem viver na terra, sobretudo estrangeiros, mas também portugueses que estão a voltar ao mundo rural e que, claro, chegam a estes territórios um bocado perdidos, sem tecido, sem conexões, e então procuram a sua tribo, a sua comunidade e usar esta vontade e esta necessidade, porque é sobretudo a necessidade que está a fazer com que estas iniciativas comecem a existir e comecem a ganhar terreno, não é? Mas é algo que está muito no início, esta em concreto. E eu, pessoalmente, gostava de trabalhar a nível ecológico com o Minho e a Galiza, porque em termos ecológicos é a mesma biorregião, partilhamos os mesmos problemas, as monoculturas de eucalipto, temos água, mas os padrões de chuva estão cada vez mais irregulares e a despopulação, não é? O abandono rural, portanto as aldeias estão muito despovoadas e depois temos outra característica no norte que é muito diferente do Alentejo, que eu também trabalho no Alentejo, que é as coisas parecem que são perto umas das outras, portanto há muita densidade de vilas, vamos dizer assim, só que na verdade demoras muito tempo para chegar de uma à outra, porque sobes e desces a montanha, curva contra curva, e vais a 50 a hora para conseguir chegar. Então uma coisa que se fosse em linha reta estavas lá em 20 minutos, pode demorar 1 hora para lá chegares. E isto é difícil criar estas trocas e esta colaboração, estas ajudadas, esta permanência, esta presença no território e esta boa neighboring, vizinhança, é difícil por causa disto. Acabamos por ficar na nossa bolha, não é? Porque os outros estão do outro lado da montanha, que na verdade é só cruzar a montanha para o outro lado, mas requer tempo e vontade. Então trabalhar estas coisas a nível social é o que está a ser mais difícil neste momento. Também é difícil a desfragmentação do território. Em que sentido? No sentido da propriedade, ou seja, é muita propriedade privada, sobretudo no norte são pedaços de terreno muito pequenos, e então se tu queres ter uma abordagem regenerativa, tanto para as pessoas como para o território, tu precisas de uma abordagem a longo prazo, estamos a falar de 15, 20 anos, fazer planos né, com essa visão, e para um território maior, para que haja de facto uma economia local, para que se criem de facto estas trocas, esta resiliência do território, tem que ser muitas pessoas envolvidas que concordem numa abordagem tanto a longo prazo. A longo prazo. Isto é muito difícil de trabalhar. Já ouvi aí muitas coisas interessantes que vocês disseram. Por acaso, essa questão do isolamento, eu, lá está, tendo o contexto do Alentejo e sobretudo do Alto Alentejo, vejo isso de forma totalmente diferente, que é que entre cada aldeia são 20 km, mas realmente é uma linha reta, né? É uma única estrada que não tem necessariamente muito trânsito, então é só mesmo uma questão de vais. Mas é interessante que eu tinha a ideia que sendo as coisas mais perto realmente seria mais fácil, até por causa da questão de a montanha ser um local difícil de viver, sobretudo no inverno, não é? Então que tem de existir essa entreajuda entre populações, mas como a paisagem afeta a vivência humana, basicamente. Sim, e essa entreajuda já não existe.
né? As pessoas estão muito... imigraram, é uma população envelhecida, sobretudo. Os mais novos não têm assim muita esperança. É um bocado o deixa andar, não é? E os que querem realmente fazer alguma coisa saíram daquele território, não é? Então, os que temos agora a voltar é sobretudo estrangeiros e alguns portugueses que estão com vontade de fazer alguma coisa, mas ainda somos poucos para a dimensão do território. Isto no norte, não é? E depois tem outro projeto que é Reflorestar Portugal, é uma associação que atua em todo o território, já há 8 anos, e nós temos vindo a desenvolver projetos no norte, centro e sul, precisamente para testar diferentes abordagens técnicas da regeneração ambiental nos nossos diferentes territórios e contextos. E nós usamos muito os princípios da sintropia, da agricultura sintrópica, na regeneração ecológica. E aquilo que temos aprendido muito, a diferença da resposta do ecossistema no norte, no centro, do sul, é diferente, mas quando temos uma abordagem sistémica, funciona. Pode demorar um bocadinho mais tempo, se tem menos água, precisar de mais presença humana, o Alentejo precisa de mais mimo, mas no norte não precisas, em 2 anos tu tens resultados magníficos, no Alentejo se calhar precisas de 4 ou 5 anos. Mas ainda temos, os nossos ecossistemas ainda respondem às intervenções. Então, vamos falar um bocadinho sobre a esperança e oportunidades também, não é? Que estão relacionados com o nosso trabalho. Queres falar um bocadinho também sobre os Dunas Livres, o projeto que é um bocadinho diferente, portanto, toca aqui uma componente ligada à costa, que também é super importante em Portugal, não é? Sim. Nós somos mar, fronteira. somos mais mar do que terra, na verdade. E não sei se quiseres falar um bocadinho sobre o desafio versus a oportunidade. Sim, uma coisa que também nos toca a mim e a ti, Mariana, é a questão de termos estudado biologia, e uma coisa que eu acho super interessante e às vezes me lembro é que eu cheguei a biologia, não é, aos 16 anos, para a licenciatura, numa coisa de eu gosto é de natureza, eu quero passar o tempo com os animais, no meio das plantas, etc. E estudamos, mas quando foi depois dos estudos, à altura de aplicar, eu percebi que o que nós temos de trabalhar é com pessoas, porque a natureza consegue fazer as coisas muito mais independentemente do que as pessoas, pelos vistos. As pessoas precisam de muita ajuda, muito toca aqui, palmada aqui, e a partir daí é que começamos, eu e as minhas 2 amigas com quem comecei esta associação, é que entendemos que a nossa ação passava muito pela partilha de informação, basicamente. Então, esta associação que eu estou a falar é as Dunas Livres, e nós trabalhamos então numa costa que é uma costa super importante a nível ecológico e de diversidade e riqueza de habitats para a Península Ibérica e também para a Europa, mas que está em mega ameaça e a ser mesmo destruída por investimentos de turismo de luxo, e é num ritmo super acelerado. E então, na verdade, o nosso foco, embora seja uma associação ambiental, nós não trabalhamos necessariamente em ambiente, no que diríamos, nós trabalhamos muito em comunicação e em criar este awareness, não é? Espalhar a mensagem pelo país, e eu acho que esse foi, na verdade, o nosso maior impacto nestes quase 5 anos, é que há muito pouca gente que eu conheço que seja de Portugal que não saiba o que é que está a passar. E isso, quando nós começámos, ninguém sabia. E que mesmo assim ainda são 60 km da costa que estão nesta ameaça. E acho que foi então essa realização de que o que temos de fazer é trabalhar com pessoas que não estávamos à espera, tipo jornalistas, e com perceber muito bem o que é que a população local está a passar, que muitas vezes o que se passa num local as pessoas que lá moram não sabem, mesmo que sejam coisas muito visíveis da estrada, não é? Tu da estrada consegues ver as obras a acontecer. E também foi interessante porque nenhuma de nós é de lá, é da zona, mas acabamos por pensar que isto é uma questão que é replicada em todo o território e em todo o mundo, na verdade, esta ameaça aos valores ambientais. E então achámos que mesmo assim tínhamos legitimidade para agir para benefício, e foi isso que temos tentado fazer, e a partir daí também cresce a nossa relação com a costa também. Mesmo temos experiências de ir lá em conjunto para fazer ações e de sensibilização e de protestos, e claro que depois envolve a parte política, que tem sido super interessante, não é? O que é
entrar numa disputa com o município, o que é perceber o que são os diferentes sistemas governamentais que temos a vários níveis, local, regional, nacional. E lá está, nenhuma de nós está a fazer estudos ambientais, estamos a falar com jornalistas e políticos e é super interessante e acho que é preciso certas capacidades para fazer esse trabalho que não nos são ensinadas e que estamos a aprender por experiência. E eu sinto que aprendemos imenso. E pronto, temos de continuar porque não vai desaparecer muito facilmente esta mentalidade do crescimento económico, não é? Sim, eu também, como tenho trabalhado para o município de Lousada, mas também faço parte de uma associação não governamental, que é a Associação BioLiving, é muito interessante às vezes parar e observar e tirar as minhas notas e conclusões sobre estes dois diferentes mundos, não é? O mundo autárquico e de decisão política e o mundo do associativismo, não é? Porque no fundo são mundos que têm que se cruzar para a resolução dos desafios que temos presentes, seja onde for, na Costa Alentejana, no Minho, em Lousada, no Porto, em Lisboa. E é muito interessante perceber depois como é que tais entidades se podem associar e cooperar, e isso é perfeitamente possível. Os decisores políticos são também pessoas que, apesar de tudo, querem uma coisa em comum, diria eu, que é votos. São votos, não é? Eles precisam de votos, e os votos vêm da comunidade, e se a comunidade também perceber que está-se a feito um trabalho relevante a nível da mudança do território e da revalorização do território, se calhar também vão votar mais facilmente nesses mesmos decisores políticos. Portanto, é quase como uma pescadinha de rabo na boca. Acredito perfeitamente que associativismo e entidades autárquicas vão cada vez mais entrar em processos colaborativos, mas sem dúvida que ainda são vistos de forma muito distinta. E às vezes o trabalho de cada um deles ainda é um bocadinho subjugado a que não está a ser bem feito, ou não é relevante o suficiente, ou não está a ser os esforços não estão a ser direcionados para um objetivo assim tão importante. Portanto, ainda há muitas dúvidas em relação ao profissionalismo de ambas as entidades, eu diria. Às vezes sinto, não sei se sentes isso também na associação, e tu também, Susana, que também estás no Reflorestar, que as pessoas que trabalham no terceiro setor, o associativismo, muitas vezes são vistos como os apaixonados pela natureza. E os ecologistas. Sim. Esta palavra... Temos que fazer isto. Esta palavra não existe em Portugal, são ecólogos. ecólogos. Os ambientalistas sim, os naturalistas também fazem parte do processo, porque também muitas das pessoas que trabalham em conservação e em restauro ecológico, biorregiões, não são pessoas que estudaram isto, portanto foi mesmo como tu disseste, aprender pela experiência, o learning by doing, mas tudo isso faz parte de um conjunto de conhecimentos e de aprendizagens super relevante para depois verter para todos estes projetos que estamos a trabalhar. Mas muitas vezes sinto um bocadinho essa frustração, de género. Somos uma associação, sim, tem exatamente o mesmo valor que uma entidade política. Estamos a trabalhar seriamente em prol de uma causa coletiva. Exatamente. Tentar mostrar esse valor à comunidade, de que o associativismo tem um papel muito importante na resolução de problemas. Ouviram, senhores vereadores? E vereadoras? Pegando no que tu estás a dizer, na verdade o que tem sido mais desafiante em cuidar da terra e no trabalho de regeneração é precisamente o lado social. É muito mais demorado, requer muito mais presença, trabalho, acompanhamento, skills na equipa, etc. É o trabalho social, mais do que propriamente o trabalho da regeneração com a terra, não é? Como já foi falado. Os diferentes interesses, como é que gerimos o território, com conflitos de interesses muito grandes entre a parte económica e as necessidades das populações e as necessidades ecológicas, que concordo com o que a Mariana está a dizer, que na verdade tudo é possível de criar pontes de colaboração, porque é possível estarmos a produzir de uma maneira regenerativa, de uma maneira que traz de volta ao solo, que protege a água. É possível
temos é que fazê-lo de uma maneira diferente. Tem que ser possível. Não temos que destruir a economia, não temos que... Não, passito a passito, só temos que mudar a maneira de fazer as coisas. Mas isto é algo muito demorado no tempo, não é? Implica testar, research, não é? Pesquisas, projetos piloto, e ao pouco que as pessoas mudem também esta percepção de que temos que estar sempre a crescimento económico acelerado. Não, podemos ir crescendo e evoluindo de muitas coisas mais devagar, não é? E falando também de onde é que eu encontro esperança e as oportunidades. A minha esperança vem muito de ver os resultados de trabalhar com a natureza. E como acredito que o ser humano é muito um espelho da natureza, a maneira como o nosso corpo funciona é a maneira como os solos e os sistemas naturais funcionam, e também acredito que a nossa complexidade enquanto ser vivo está ligado com a complexidade dos ecossistemas. Então, quando trabalho com regeneração de ecossistemas, dá-me esperança ver como responde o ecossistema. E acredito que o ser humano tem essa capacidade de responder também. Santinho. Santinho. E nesse sentido, desde o início da Reflorestar Portugal, que nós criamos um evento que tentamos organizar a cada 2 anos, que é o Encontro pelas Florestas, e é precisamente para criar um espaço seguro que traz diferentes pessoas, mais técnico, ou pessoas que só querem agir e não sabem onde, o quê, como, educadores, experts, o que for, traz para o diálogo, num espaço seguro, em que simplesmente, enquanto ser humanos, podemos falar, conversar, falar sobre os problemas que temos e cada um trazer a sua perspectiva de soluções e de abordagem, criar pontos de diálogo, criar um espaço comum para poder emergir as soluções e novas perspectivas, novas mentalidades de como estar no território. O próximo vai ser em maio de 2026. Muito triste não seja este ano. Mas assim, uma coisa que me dá mesmo muita esperança é até ao nível individual, em perceber que... também por sorte, estou a falar do país onde eu nasci e da língua que falo, então a qualquer sítio onde eu chego no país, eu consigo ter uma conversa super bonita e honesta com as pessoas. Então isso para mim dá-me esperança de que existe a grande possibilidade de haver esse diálogo e essa confiança, como estavas a dizer, dos espaços seguros, é passar a uma conversa que parte da confiança em vez da desconfiança que eu sinto que é muito presente na cultura. Então eu sinto mesmo que, embora seja presente na cultura, não é a essência do que existe realmente nas pessoas. E eu espero que isso também mude muito rapidamente à medida que vamos colaborando mais e mais. Que seja exponencial. Exato, a mudança positivamente. Querem tirar uma das cartas, saber o que é que Calhar, acontece? porque, não é? Já são 36. Então estas cartas são de uma metodologia chamada Four Returns, que foi criada por uma instituição. Commonland. Sim. Como é que se chama? Não é uma empresa? Uma fundação. Uma fundação? É uma fundação. Tan, tan, tan. Quem tira? Vai tu, Susana. Só te tirou uma, não? Sim. Tadã! Social return. Ok. Não fôssemos nós trabalhar em associações. Exato. Também. Retorno social. Retorno significa o que é que pode chegar de novo a nós depois de investirmos algo, não é? Então, what positive future do you envision for your community and how do or could you contribute to making that vision a reality? Que futuro positivo temos na nossa visão para as nossas comunidades e como é que podemos contribuir? Eu se calhar tocava num ponto que tem que ver com a transformação interior de cada um de nós. Porque acho que aos pouquinhos as sementes estão a ser colocadas em imensas pessoas que fazem parte da comunidade e na terra ao mesmo tempo. Portanto, enquanto também trabalhamos
na natureza, também trabalhamos com a nossa natureza humana, que é também de evolução. E então acredito que isso pode contribuir sem dúvida para que um dia mais pessoas façam parte destes movimentos, mais pessoas sintam a vontade verdadeira de querer contribuir, porque não, Susana, Mariana, Catarina, acho que nós não vamos resolver problemas, estamos a contribuir, não é, de forma empática e também de forma honesta em deixar algo melhor do que eu gostava quando o encontramos. E acredito que estas sementinhas estão a ser colocadas em vários campos férteis. Eu acredito muito, trabalhando com a natureza e vendo os resultados, acredito muito de que sim, é possível esta mudança sistémica, esta mudança de paradigma. E passa muito por transcendermos a nós próprios, como é óbvio, não é? Como temos vindo a falar, transcender o paradigma, ir mais além do que simplesmente de mudar de A para B. Não, é mudar de A para o abecedário todo. Todas as dimensões da evolução humana e do ecossistema podemos evoluir e melhorar, e eu acredito nisso. Acredito que está nas mãos das comunidades, primeiro que tudo em cada indivíduo, e depois do indivíduo trabalhar para e com a comunidade, e isso ser essas sementes que se vão germinando, por cada um de nós que faz um aha moment, tem um aha moment na sua vida, começa a disseminar essas sementes, não é? E acho que isso está a acontecer muito. Não está na televisão, não é muito falado, mas eu trabalho para o país todo e vejo isto, vejo esta vontade, e mesmo naqueles que resistem à mudança, resistem por medo e resistem mas eu não sei como é que eu vou fazer. Mas isso não quer dizer que eles não estejam a ver que há necessidade de mudar. Então eu sinto que são processos muito lentos, não sei o que é que eu no meu tempo de vida vou conseguir ver, mas já decidi há muitos anos atrás dedicar a minha vida, a minha existência neste planeta agora, a esta mudança, nesta evolução do ser humano, esta chamada que o planeta nos está a fazer para alinharmos a nossa existência com os sistemas naturais. Eu concordo muito com o que vocês estão a dizer. Se calhar, só para acrescentar algo, seria o reconhecimento de que a situação atual realmente não é fácil. Há pessoas que têm ainda menos privilégios que outras, não é? Então tudo o que nós estamos a falar aqui não ignora isso de todo. Acho que este trabalho passa muito na consciência de onde é que estamos a partir, e isso inclui também socialmente e em imensas comunidades com menos condições ou desfavorecidas, que fazem também parte disto. E eu sinto que este movimento ambientalista, como nos chamam, não descora isso, inclui, e o objetivo é então essa transcendência de paradigma, que é cuidar do que se passa, melhorar as condições atuais, mas não ficar nisso, é ir mais à frente. E é isso que eu gostava também de continuar a trabalhar, que é mesmo nas caixas mentais que nós possamos usar neste momento, é sair dessas caixas. Então, mesmo em caixas, sei lá, todas as caixas que incluímos nos movimentos sociais, trabalhar nelas e como é que se diz? Transcendê-las, exato. E essa é a minha grande esperança, porque senão vamos ficar a jogar o mesmo jogo, e eu acho que temos o eles e nós. Exato. Sair do discurso do ele e nós e trabalhar com toda a gente. Por exemplo, no meu trabalho, eu gosto sempre de dizer, trabalho em reflorestação, eu gostava de trabalhar com os grandes interesses desde os madeireiros à Navigator. Gostava de trabalhar com eles para pensar juntos como é que podemos fazer isto de outra maneira. Exato. Incluir e trabalhar junto. O futuro não está só nas mãos das crianças, como às vezes nos dizem, não é? O futuro está nas mãos das crianças. Não, está nas mãos de todos nós. Exato. Vamos o quê? Esperar que toda a gente morra? Não, então, temos de começar toda a gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.